eu sei que eu tinha falado que aquele era o último episódio e tudo mais, mas você tinha visto lá que tinha mais um episódio, então você sabe que não era o último episódio, e é isso. Enfim, eu tive a ideia de fazer mais um episódiozinho só para falar sobre o processo de criação do podcast, sobre a ideia, sobre como foi feito cada episódio, e também fazer a autoavaliação que foi requerida na entrega do trabalho. Então, depois de uns bons meses aí pensando e analisando como que eu ia fazer o bendito do portfólio, sendo que eu não tenho criatividade nenhuma, um dia uma luz desceu aos céus e clareou a minha cabeça. Eu vou fazer um podcast. Brincadeiras à parte, eu realmente não sabia como eu ia fazer para entregar o portfólio, mas depois de um tempo pensando e matutando na cabeça, eu vi que o podcast ia ser o melhor formato, até porque eu tenho uma familiaridade. Durante a minha adolescência eu escutava bastante podcast de entretenimento, inclusive um sobre histórias sobrenaturais, e foi daí que eu tive a ideia de dar todo aquele clima de tensão no episódio 1. E, bom, eles foram ótimos companheiros durante as horas de transporte público que eu pegava para ir para os cursinhos ou para minha escola. E eu achei que fazendo assim ele ia ficar de um formato mais leve, mais contraído, mas também com bastante informação. Enfim, além dessa minha familiaridade com o formato que deu a ideia de eu fazer o podcast, eu também imaginei que eu poderia colocar algumas músicas que foram importantes para mim. Tanto algumas músicas realmente de podcast que eu escutava, quanto algumas músicas de artistas que eu gostava ou de pessoas que eu admiro e que encaixavam muito bem com o contexto ali do que eu estava falando. Então eu acho que nada mais justo do que eu falar de onde eu tirei a ideia de cada música que tem nos episódios desse podcast, né? Bom, no episódio piloto, eu coloquei uma música que era realmente podcast porque eu estava pensando no que eu colocaria de fundo. E aí eu fui escutar uns podcasts antigos que eu gostava e eu vi que essa música me trazia ao formato, sabe? Como funcionava. E aí eu decidi colocar. A do episódio 1 não tinha como ser outra para criar uma tensão. Tinha que ser a do Arquivo X, porque eu acho muito engraçado e também é um pouco de suspense. No episódio 2, como era a participação da minha avó, que é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, eu decidi colocar um dos cantores favoritos dela, que é o Roberto Carlos, né? Ela ama demais ele e eu acho que encaixou muito bem também com o tema descontraído que foi. No terceiro episódio, como a gente fala sobre música e sobre os meus primeiros contatos com instrumentos musicais, mesmo que na época tinha dado muito errado, eu acho nada mais justo do que colocar de fundo uma das minhas grandes inspirações para cantar e para continuar tocando, que é o Djavan. A música que tá tocando de fundo, eu não tenho uma grande ligação com ela. Outras músicas do Djavan me tocam muito mais, mas essa combinou muito bem com o tema tranquilo que foi. E a música é Eu Te Devoro. Já no quarto episódio, como o tema foi um pouquinho mais sério, eu achei que caberia colocar uma música que me ajudou a passar esse tempo longe dos meus pais aqui em Pelotas, que é de um cantor que eu admiro muito, chamado BK. Essa música que tá tocando é Titãs, e tem uma frase que ele fala durante a música que foi muito importante pra mim durante o tempo que eu passei aqui, apesar de não ter sido bastante até agora, que é: eu posso ser maior que essas muralhas que eles construíram ao meu redor. Eu escutei isso várias vezes durante o meu tempo aqui e foi muito importante pra mim porque não me fez desistir de estudar e, por fim, terminar um semestre pelo menos aqui. E antes de ir para autoavaliação, eu gostaria de ressaltar o porquê que eu coloquei no canal no YouTube. Eu achei que aqui ia ser um lugar que eu poderia personalizar muito melhor e ficar com uma cara de podcast mesmo. Eu poderia enviar os arquivos, mas eu acho que perderia a atmosfera de entrar dentro de um canal de YouTube, ver que é um podcast, escutar, ver a tela do computador com as ondinhas mexendo. Foi um pouquinho difícil fazer, eu não sou muito acostumado a mexer com CapCut, mas eu dei um jeito e eu acho que ficou muito bom, na verdade. Falando agora da autoavaliação, eu acredito que, tanto no podcast quanto no relatório, eu tenho me dedicado como há muito tempo eu não me dedicava em algum trabalho, principalmente porque no meu terceiro ano foi muito conturbado e aquilo que eu estava pensando em fazer um projeto muito bonito acabou que não saiu do jeito que eu queria. Então, quando eu vim pra cá e tive essa oportunidade de fazer tanto relatório quanto portfólio,
eu quis fazer um projeto muito bom. Mas eu acredito que não mereça a nota máxima porque eu posterguei muito o relatório e o portfólio. Tanto que eu estou terminando o portfólio agora nas últimas semanas. Não queria que isso acontecesse, mas eu acho que um 9 faria jus ao esforço que eu tive. Por fim, eu oficialmente me despeço. Espero que tenha gostado e muito obrigado por me ouvir por 6 episódios falando sem parar. Eu gostei muito de fazer e espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu, de ouvir. Muito obrigado por participar desse projeto e até mais.